Começa falando, né, que no começo o Odin, ele resgata o Loki, ele adota como o próprio filho e tal, mas nesse episódio ele devolve ele para os gigantes de gelo. Então o Thor acaba sendo filho único e cresce, tipo, muito mimado, muito festeiro, muito sei lá o quê. E aí acaba com ele, tipo, botando o Odin pra dormir lá, bonitinho. E aí a mãe dele vai pra festa com as amigas, que estão fazendo um chá da tarde, e ele vem pra Terra com todo mundo que conhece lá pra fazer festa em Paris, né? É pra farra, Vem é pra pra zoar. farra, é pra farra. E um monte de gente aparece lá com o portal lá saindo lá no meio da festa e bebendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A Jenny contra o Thor. É, E o Thor gosta dela e ela gosta do Thor. E aí já começa aquele romance deles, né? uhum. Aquele. Passa seu telefone, não, passa você, etc. Enfim. No meio do caminho chega o Loki também, como um gigante de gelo, eles curtem juntos. Aí chega a Capitã Marvel. Aí começa a porradaria. Mano, é muito louca a porradaria, Capitão Marvel. A festa acabou, cabeludo. Né, bate, ele voa, ele bate, ela voa, eles voam, dá a volta no planeta, não, você é louco. Ó, pra quem não entendeu, tipo, Ah, tava rolando uma festa. O Thor tava apaixonado e do nada veio a Capitã Marvel pra acabar com a festa e tal. O que aconteceu? então, mano, essa festa tava causando problema aqui na Terra, né? E daí Estão quebrando tudo. não tinha o que resolvesse, mano. O Thor é um deus, né? E daí a tia chega lá pra resolver a treta. Então, aí a Jenny, vendo tudo isso acontecer, descobre que ela sabe que tem alguém olhando, né? Como é que chama o cara, o olheiro lá, pra trazer o Thor de volta? Como é que chama, Rafa? O porteiro, não é O porteiro, porteiro é... lá. Heimdall. Ao Heimdall. Aí ela pega um sinal da van lá e aumenta pra não sei quantos e dá um grito. Aí o Heimdall puxa ela de volta e fala assim, então, eu preciso falar com a mãe do Thor, porque o Thor tá causando uns problemas lá na Terra. Aí ela vai lá e chama a mãe do Thor e fala assim, então, seu filho tá bagunçando lá no meu planeta. Aí ela Senhora mãe do Thor. né? Aí ela faz uma chamada de vídeo com o Thor, assim, tipo, ela aparece na frente do Thor, a Capitã Marvel pronta pra dar tipo um soco de bomba atômica na cara Alerta dele. de criança Ele mimada. ela coloca ele no meio do deserto e a Shield com a nave lá apontando várias ogivas nucleares pra ele. Na hora que ela tá pronta pra dar o soco assim, aparece a mãe do Thor. Filho, onde você tá? Eu falei, eu tô aqui fazendo intercâmbio na Terra com meus amigos, que não sei o que. Não, eu tô indo pra aí Estudando. agora. Tô indo pra aí agora. Ele falou, eita, minha mãe tá vindo. Aí vai correndo pra parede, gente, a gente precisa arrumar isso aqui, a festa acabou, minha mãe tá vindo, que não sei o que. Aí todo mundo sai e começa a sair, seu Mela Festa, que não sei o que. Aí ele dá um pulo Bela assim, festa. gente, minha mãe tá vindo, me ajuda. Aí todo mundo Ele usa começa aquele a colocar- superpoder dele de Thor, É. traz uns trovão, É. todo mundo se assusta. Aí o pessoal começa a colocar tudo no lugar, a colocar os bagulho, ele arruma até a torre de Pisa, mano. Desentorta a torre de Pisa, assim. Aí vai lá, aí quando a mãe dele chega assim, chamou o Randall, chegou, ele tá lá com um caderninho na mão, com umas loudas, falando, então pessoal, aqui a gente tá não sei o que, não sei o que. Aí a mãe dele, você tá fazendo isso aí mesmo? Você tá estudando? Eu não falei pra você que eu tava estudando? Aí chega a Capitão Marvel lá, fundo assim, voando, chega assim, para na frente dele com um tablet. Isso aqui foram as aulas que você pediu pra mim, que não sei o que, tá aí. É isso aí, mãe, é isso aí, mãe, é isso aí mesmo. Aí, fala assim, então vamos embora, acabou o seu tempo aqui. Aí ele chama o martelo dele assim, o martelo vem cheio de firula, todo pichado, Desenhado, desenhado. Assim, eita, a mãe dele descobre tudo, né? Imagina, puxando de orelha. Aí acaba ele, né? Muito engraçado esse episódio. Engraçado. Aí a gente vai pro episódio 8. Resumindo, tá? Porque o episódio tem 30 minutos. É e grande. acho que todo o nosso vídeo aqui já deve ter passado um pouquinho também. Mas em resumo aqui, começa na verdade da seguinte forma: a Natasha fugindo,
um monte de robô atrás dela e o Clint dando um monte de flechada como um super arqueiro. E aí, tipo, ninguém tá entendendo nada, né? E aí eles estão conversando, eles estão resenhando como se nada tivesse acontecendo, porque os dois eles têm uma amizade tão grande que no meio da treta eles estão resenhando, tipo, ó, best friend, né? Da hora. Filme forte. Bom, consequência, eles conseguem escapar e eles estão buscando uma forma de seguir adiante. Fato curioso também, nesse episódio o Clint, ele tem um braço mecânico. E aí, depois que eles derrotam esses robôs, aí começa a ser descrito o que aconteceu. E começa a ser descrito que naquele período, na época de, pra quem viu Vingadores 2, a Guerra de Ultron, é como se fosse uma versão alternativa daquele filme. Só que naquela versão, o Ultron, ele realmente é criado, e o Visão, quando o Visão é criado, ele não vem pro lado dos humanos. Ele segue os instintos de Ultron. No filme, os Vingadores conseguem recuperar o corpo do Visão. Exato. Mas nessa versão, nesse multiverso, o Ultron consegue criar o Visão. E ele transfere o seu corpo, a sua mente, na verdade, né, a consciência dele, pro Visão. Aí, parceiro, você tá louco. Pra vocês terem uma noção, no início, quando Thanos, a sequência acontece, tá? Continua. Então, o Visão ele destrói os Vingadores, e aí vem o Thanos, e o Visão, quando olha a manopla, ele simplesmente fala, fascinante. Aí ele pega o olhinho dele e corta o Thanos no meio, literalmente. E pega as joias. Meu, o Ultron no filme já fez um estrago do cão. Sem nada. Imagina o tio com a manopla, velho. Não, na verdade ele fez uma armadura e as joias ficavam tipo tudo aqui. Ah, tá. E a joia da mente aqui. Mano. Exato. Logo que ele pegou e completou a manopla dele, né, no corpo, ele já criou o exército dele. Não é com a mão assim, fez assim, apareceu um monte de bicho. Simplesmente sim, simples assim. E aí ele saiu dizimando mundos dentro do universo. Porque esse era o propósito dele. O propósito dele era destruição. O ser humano é falho, então vou destruir tudo o que tá acontecendo. O ser humano não, a vida, né? A vida. O ser humano. Foi um pouquinho simplista, né? Mas a vida. E aí, parceiro, ele destruiu o senhor Destino. O seu destino não, o seu destino é da Liga da Justiça. Star-Lord. O Senhor das Estrelas. Peter Quill, sim, o Senhor das Estrelas. A Capitã Marvel tentou de alguma forma tretar com ele, bater de frente, mas tadinha, nem arrumou nada. Ele literalmente destruiu todo o universo. E aí, quando ele destruiu todo o universo, aí começa o Vigia a falar aquilo, né? Agora o Ultron não tem mais um propósito, porque o Ultron já destruiu toda a vida. E aí o Ultron sente, escuta a voz, e ele fala... Quem é que tá falando aí? Exatamente. Aí ele ainda soltou um eu vejo você. Na hora que ele soltou eu vejo você, o Vigia, que é um ser carequinha, estilo Lex Luthor, cara de olho azul, pá, com uma super capa assim da hora de Drácula, etc. Travou, passou Tremeu na base. E simplesmente o Ultron falou, existem universos além do meu. Aí, parceiro, aí começa a merda. Aí começa a dar ruim. Porque aí o Vigia tenta esconder por aquele espelho do multiverso. E aí um medo gigantesco bate no Vigia. O Vigia não pode interferir. O Vigia ele só vigia o que acontece. São apenas histórias. Mas nessa realidade, eles tentam de alguma forma se defender do Ultron. As únicas pessoas sobreviventes é a Natasha e o Clint. É porque imagina, ó, se o Ultron consegue chegar nos outros universos, o Vigia não tem mais propósito, ele perde o trampo. É demitido e já era, mano. Não tem o que fazer. Exatamente. E o Vigia, naquele momento, ele focou muito naqueles dois, no Clint e na Natasha. E falou, vocês são a última esperança desse universo. E dos universos. E eles estavam procurando, a Natasha estava procurando o Dr. Zola. Dr. Zola, aquele mesmo do primeiro filme do Capitão América, que foi quem era o fiel escudeiro do Caveira Vermelha. Esse Dr. Zola, para quem também não sabe, ele não morreu realmente. Ele meio que transferiu a consciência para vários CPUs, digamos assim. Vários rígidos gigantes antigos. Exatamente. E aí eles conseguem encontrar o arquivo e conseguem encontrar a última base do Dr. Zola. Por que isso? Porque eles utilizariam o próprio Dr. Zola para poder entrar na mente do Ultron.
Qual que é o problema? Eles encontraram o arquivo, mas na hora que eles encontram o arquivo, o Ultron consegue encontrar o poder do Vigia. E ele entra naquela divisão de multiversos. Aí, parceiro, aí começa a pancadaria. Começa tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Os dois começam a tretar. Muito. E o mais interessante, o mais, digamos assim, legal, o mais fascinante da força dos dois, o soco deles faziam eles, tipo assim, passar pelos universos. O soco dos caras eram tão fortes que eles quebravam as realidades. E aí, tipo, quebrava assim 2, 3, 4 espelhos com o Vigia passando assim pelos multiversos. E ninguém entendendo nada. Isso foi muito legal, foi uma guerra muito fascinante. Enfim, seguindo, eles conseguem encontrar o Dr. Zola. O Dr. Zola concorda em poder transferir, porque qual que é a ideia? Eles transferirem a mente do Dr. Zola para a mente do Ultron. E o Dr. Zola virar literalmente meio que um hacker do Ultron. Era a única forma deles poderem lutar. O Dr. Zola aceita. E aí eles transferem a mente do Dr. Zola para um dos robôs. A ideia é que fosse para um dos robôs e esse robô se propagasse para todos até chegar no centro, que era o Ultron. Qual que é o problema? O Ultron já não estava mais naquele universo. Então o Dr. Zola conseguiu entrar naquele robô, mas não conseguiu dominar os outros robôs, porque ele não conseguiu acessar a mente do Ultron. Nesse meio tempo, o Clint, numa forma desesperada e triste também, ele mesmo fala que está cansado de lutar, ele se sacrifica porque vieram dezenas de centenas de talvez milhares de robôs atrás da Natasha e do Dr. Zola e do Clint, exato. E aí o Clint, ele se sacrifica se jogando na frente deles e dando aquela flechada com um baita explosivo enquanto eles fogem. E ele destrói aqueles robôs. Bom, seguindo adiante, o próprio Dr. Zola fala, ele não parece estar em algum universo observável, digamos assim. E aí a Natasha... Então, cadê esse Zé Ruela, né? Onde é que ele tá? E aí volta pra cena onde o Vigia tá lutando bravamente com o Ultron. Mas o Ultron tá ganhando do Vigia, cara. E aí, no meio do caminho, quando o Vigia vê que ele realmente tá perdendo, ele meio que se esconde. E pra onde ele se esconde? Voltamos pro episódio 4. Ele volta pra aquela bolinha onde tá o Doutor Estranho. Exatamente. Isso porque o Vigia quase morreu, tá? O Ultron, ele literalmente trava a mão assim na cabeça do Vigia, naquela carequinha, e começa a ficar em cacos assim. E aí o Doutor Estranho fala, então agora você me entende? Aí o Vigia fala, estou sem opções. Essa coisa não me deixou escolha. Ele fala, está pronto para quebrar seu juramento? Aí o Vigia fala, você quer mesmo que eu diga? Ele, quero, em alto e bom som. Aí ele fala, eu preciso quebrar meu juramento, eu preciso da sua ajuda. E aí, parceiro, acabou o episódio. Então, e o que eu ia comentar é que é o seguinte, só um parênteses, a gente, né, achou muito interessante, a gente elogiou bastante o papel da agente Carter lá no primeiro episódio, mas a Natasha também é fora de série, né? É verdade. A Natasha é muito... Sozinho quebra-pau de todo mundo. Nossa. Exatamente. E eu parei pra pensar assim, a escolha dela, a opção dela foi muito arriscada de pegar o doutor pra hackear o negócio, porque ele era da Hydra. Ele podia simplesmente, vamos supor, se ele conseguisse, né, chegar no Ultron, ele podia terminar de lascar o negócio todo, sabe? O cara é do mal, mano, mas fazer o quê? Vou lidar com isso aqui mesmo. Então é uma responsabilidade muito grande jogada em cima da Natasha, e a Natasha, como sempre, é muito A Natasha é fora de série. Sim. Inclusive, essa foi uma das coisas que ela comentou com o Dr. Zola, foi uma das barganhas. Ela falou, seu objetivo era fazer com que a Hydra crescesse, mas não existe mais Hydra. E ela explica sobre Ultron, por isso que o Dr. Zola concorda em ajudá-la. Mas finalizamos o episódio 8, e aí fica aquele clima de suspense. E agora? O que será que vai acontecer? E aí começa o episódio 9. Se o Vigia intervisse. Exato. E se o Vigia quebrasse seu juramento? Último episódio dessa temporada. Talvez ainda surja mais alguma, talvez não. Não sabemos ainda. Tem história ainda pra contar, com certeza. Nesse daí, ele vai revisitar todos os multiversos dos
primeiros episódios, dos 8 primeiros episódios. E ele vai praticamente, digamos assim, nos principais personagens de cada multiverso. Ele fala: você foi escolhido. Aí ele chama a Capitã Carter, ele chama o Thor, ele chama a Natasha Romanoff. Quer dizer, a Natasha na verdade ele não chama, mas em algum momento ela acaba entrando porque ele meio que carrega o Ultron pro universo dele. Ele chama a Gamora, ele chama o Doutor Estranho, foi o primeiro a chamar, né? Ele também chama O T'Challa. o T'Challa, É, isso ele como... Exato, Killmonger e o T'Challa como o Guardião das Galáxias. Isso. E tá formada a equipe. Segundo ele... Rapidinho, deixa eu fazer um parênteses. Uhum. Sabe como ele poderia ter resolvido essa treta? Se ele tivesse ido lá pegar o Peter, que o pai dele encontrou. Porque o pai do Peter é um deus, né? É. Um tipo de deus. O Peter teria virado um deus também, né? E no multiverso, o pai dele consegue pegar o Peter. Se ele tivesse ido lá pra combater, talvez teriam ganhado. Ou não. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Exatamente. Tem essa opção. Olha, eu acho que não, hein? Não? O poder do Vigia tá além de um deus. O poder do Vigia ele é Ah. mais poderoso do que o Thor, inclusive. É porque o sentido. poder do Vigia é de multiversos, né? Faz E o sentido. Ego, ele é relacionado somente àquele universo. Ele é um deus daquele universo. Ele é um dos Eternos, se eu não me engano. Ele é um dos Eternos, exatamente. Quando eles começam a tretar com o Ultron, que o Doutor Estranho coloca o escudo em todo mundo lá, não sei o que, a primeira coisa que ele faz é abrir um portal em cima do Ultron e derrubar aquele universo de zumbis em cima dele, onde tá a Wanda. Uhum. E a Wanda treta de frente com ele, enquanto todo mundo foge, ele vai e explode o planeta, pum, com ela junto. E a Wanda deixa de existir. Uhum. A Wanda é poderosa pra caramba, né? A Wanda é muito forte. Sim. Mas calma lá que a gente pulou umas cenas antes. Pousou umas cenas antes. Quando eles se reúnem, o Doutor Estranho faz um escudo celestial neles, exatamente para que eles não morram com tanta facilidade, e leva eles para um planeta sem vida. E o Thor, o querido Thor, aquele cara da festa mesmo, falou que ele era muito bom em chamar atenção. E eles fazem um drink antes de ir pra batalha, e o Thor, pra comemorar, ele lança aquele super raio dele, o Ultron descobre. Bem feito! Pra que este idiota foi fazer esta merda? E fala, então aqui existe vida. E aí começa a treta. Aí começa tiro, porrada e bomba também. E eles tentam pegar a joia de alguma forma. Qual que era o objetivo deles? Qual foi o plano deles quando eles se juntaram? Primeiro o Vigia explicou todo o plano, o que tinha acontecido e que eles seriam os guardiões do multiverso. E como eles iriam lutar contra essas 6 joias, né? O Ultron com as 6 joias. A Gamora foi chamada. A Gamora, inclusive, do episódio 2, que é o T'Challa, como Guardião das Galáxias. E ela mostra um triturador de joias. A Gamora apareceu, mostrou o triturador e o plano deles qual era? Liderado pela Agente Carter, Capitã Carter. Pegar a joia da alma, que é a joia do Visão, e triturar essa joia. E aí eles teriam uma chance de talvez vencer o outro. Lutaram. Conseguiram pegar a joia, trituraram. Mas quem disse que deu certo? Deu nada. Por quê? Porque aquele triturador era especificamente daquele universo. E o universo do Ultron era outro. Ou seja, deu ruim. Aí o que o Doutor Estranho fez? Aí vem aquela cena fascinante. Ele abre um portalzão e ele traz um monte de zumbi. Aí as pessoas até falam, zumbis? Aí ele fala, não é apenas os zumbis, mas quem veio com eles. Aí vem a porreta da Feiticeira Escarlate. Aí é treta. Resumindo, eles tretaram, ainda assim o Ultron venceu esses zumbis, mas o Ultron descobre que os outros integrantes dos Guardiões do Multiverso não estão morrendo porque o Doutor Estranho, extremamente forte, extremamente porreta, lógico, ele absorveu um monte de ser cósmico, ele colocou um escudo, e aí ele falou, então se eu acabar com você eu consigo derrotar os outros. Aí ele vai sangrento, o Ultron atrás do Doutor Estranho para acabar com o Doutor Estranho.
E o tadinho do Doutor Estranho, é ele contra o Ultron, só tenta se defender. Nesse meio tempo, lembrando, eles estão no próprio universo deles. Só que em um planeta inabitável. No universo do Ultron, realmente. E a Natasha tá lá. E a Natasha lembra do Dr. Zola. Então a Capitã Carter, ela entra no meio do caminho, ela começa a correr e a Natasha pega a moto para poder pegar a flecha. A agente Carter, a Capitã Carter, ela consegue de uma forma chamar a atenção do Ela sai correndo de um lado e a Viúva Negra do outro de moto. Não, é que assim, quando eles foram pegar o Zola, o computador gigante lá, ele era tipo uma sala gigante que era a mente dele. Aí o que o Barton fez? Ele tinha uma flecha com um pendrive na ponta, encaixou lá no computador e puxou a mente com o pendrive pra flecha, pra ponta da flecha. Aí essa flecha tava na mão dela. E aí ela foi com a moto de um lado e a Carter foi do outro correndo por trás do Ultron. Aí enquanto ele atacava o Doutor Estranho. Ela pulou, pegou na cabeça dele assim e abriu a máscara dele. Enquanto isso a Viúva Negra do outro lado foi com o arco e falou, essa é pelo Barton. E tacou, a flecha acertou bem no olho dele. Estaba por ti, Clint. O Zola entrou dentro do corpo do Ultron. Consequência, o Ultron perdeu por causa do Dr. Zola. O Dr. Zola conseguiu corromper o Ultron. E aí chega o Killmonger, aquele que desde o início ele era ruim. Ele começa a querer absorver as joias para ele mesmo. E aí, galerinha, ele consegue absorver toda a armadura. Ele começa a puxar as joias para ele, mas aí o Dr. Zola acorda e fala: não, essas joias são minhas, me pertencem. Pode falar. O engraçado é que o tipo, levanta o corpo do Ultron com um Zola na barriga, assim, como parece aquele gráfico verde na barriga dele, assim, muito estranho. Sim. Tipo Teletubbies? É tipo isso. E aí fica um de um lado, o outro do outro e as joias no meio do caminho. E aí eles começam a disputar entre eles e é onde entra o Doutor Estranho. Ele literalmente prende os dois junto com na verdade o Vigia e o Doutor Estranho prendem eles em uma dimensão e o Vigia transforma aquela dimensão em uma dimensão minúscula. Do tamanho daquelas bolinhas de neve desse tamanho. Exato, que cabe na palma da mão. E aí eles venceram. Conseguiram. Os Guardiões do Multiverso venceram. Killmonger e o Dr. Zola estão presos naquela jaulinha lá do multiverso do espelho. E cada um começa a voltar para sua realidade. A Capitã Carter volta para a cena que ela estava anteriormente, como se fosse as joias do infinito no Vingadores Ultimato no final. Cada um volta para exatamente o momento que havia sido retirado, que o Vigia havia tirado eles. Porém, o Doutor Estranho não tem mais um mundo. E aí o que o Vigia fala? Ele fala assim: eu preciso que você vigie esses dois. E aí o Doutor Estranho fala, esses dois, o Killmonger e o Dr. Zola. E aí o Doutor Estranho simplesmente fala: tudo bem, eu já não tenho o que fazer, eu acho que eu posso me contentar pela eternidade e ficar vigiando esses dois. E por final a Natasha. A Natasha, bom, o mundo inteiro da Natasha foi destruído. Não existe mais nada naquele mundo. O universo inteiro.
E ela não poderia voltar, porque ela seria a única. E o Vigia fala que ele não pode interferir. Mas ele faz uma coisa muito legal. Ele leva ela para um multiverso diferente. E nesse universo, a Natasha havia morrido. E ela entra exatamente na cena que tá o Loki lutando com os Vingadores. E ela chega bem porreta, dando uma voadora de um pé na cara do Loki. E o Loki fala: eu achei que você tivesse morrido. Aí ela falou: me falaram mesmo de você. E aí finaliza com ela aparecendo. Finaliza com a Carter chegando onde ela estava. E a Viúva Negra chegando também, que é do universo dela. E ela triste, né? Porque quando eles se encontraram lá com os Guardiões do Multiverso, ela viu uma foto do Steve. Ela fala, eu tô com maior saudade do Steve, não sei o que. Ela olha pro Vigia, o Vigia fala, não posso fazer nada. Aí ela volta lá e a Viúva Negra fala assim, tem um negócio aí que a gente veio resgatar aqui e eu acho que você vai gostar. Aí Mas antes dela ir, ela ainda fala pro Vigia assim, eu não mereço um final feliz. E ele falou, você merece, mas acredite, as pessoas ainda precisam de você pra onde você vai. É verdade. E aí ela volta. Esse diálogo foi bem profundo, assim, bem profundo mesmo. E aí, o episódio termina com o Vigia. Quanto a mim, eu sou Vigia. O multiverso, cada mundo, cada história é a minha casa. E a última frase do Vigia é: e vou protegê-lo até o fim, relacionado ao multiverso, o universo dele. Perceba como que mudou até a mentalidade do Vigia, né? Antes ele, e vou vigiá-lo até o fim. Talvez ele falaria isso no primeiro episódio. Mas agora ele já falou, vou protegê-lo. Ele quebrou o juramento, mas salvou todo o multiverso junto com os Guardiões do Multiverso. E assim se encerra a temporada de What If, galera. É um review muito Eu achei muito louco. Foi uma review muito grande. Se você assistiu até aqui, se você assistiu até aqui, deixe seu joinha. Não se esqueça. Se você assistiu até aqui, comente batata nos comentários. Batata é muito bom. E curta. É que eu tô com fome, eu não jantei. Curta, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Vista uma camisa da Piticas. Nossa parceira. Sempre Piticas. Aí vai, né? Eu fiz assim, o Rafa faz assim e humilha. Eu nem faço. É isso aí, gente. Não se esqueça do dia 15 do 11, galerinha. Dia Vai 15 ser Verdade. fenomenal. Coloca aqui na tela, gente, editor. Dia 15 do 11 às 16 horas. Nosso próximo show. É isso aí, galerinha. Um grande abraço e não se esqueçam, nós somos Hyper. Nós somos Hyper. Hyper pra sempre. Now the world